Manhã Esportiva começa falando do São Paulo, que apresentou nesta tarde mais um ex-jogador para trabalhar nos bastidores do clube. Depois das contratações de Raí para o cargo de executivo de futebol e Ricardo Rocha, coordenador de futebol, o tricolor vai ter o uruguaio Diego Lugano como novo superintendente de relações institucionais. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo apresentou na tarde desta terça-feira Diego Lugano como superintendente de relações institucionais do clube, ao lado do diretor Raí e do presidente do clube, Carlos Augusto Barros e Silva. É um passo maior, é uma ousadia que o São Paulo comete no sentido de se alinhar com grandes instituições do futebol mundial para ter esta figura institucional, que não só terá a oportunidade de atuar dentro do campo com os jogadores, no vestiário, com a diretoria, mas, enfim, em todas as situações em que a instituição deverá ser representada. Obviamente estou muito feliz, muito orgulhoso deste reconhecimento, desta oportunidade que São Paulo me dá, praticamente lo personal, de reiniciar minha vida dentro do futebol. Algo que para qualquer jogador é um passo transcendental, difícil. E assim o time do Morumbi monta uma trinca de ex-jogadores na diretoria com participação importante na relação com a comissão técnica e os jogadores. Tem nessas três figuras um importante conselho que atuará junto à sua área de futebol de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva, inclusive contribuindo para que a comissão técnica e toda a estrutura assim se aprimore a partir de referências e de exemplos que eles três são. O ex-zagueiro, porém, não será uma figura tão ativa dentro do futebol profissional. A prioridade será outra. Por exemplo, semana que vem, São Paulo vai jogar Libertadores Sub-20 a Uruguai e, bueno, a instituição acha que eu posso ser mais útil e eu também, talvez representando um time fora do país. Então, como essa instância, haverá muitas outras. Então, minha presença aqui no CT não vai ser diária, minha presença no vestiário não vai ser com tanta frequência. Lugano vai se inspirar em outros ex-jogadores para exercer a função, como o lateral esquerdo Roberto Carlos e o atacante Emílio Butragueño. Ele lembrou que o trio de ex-jogadores na diretoria do clube vai impor mais respeito ao elenco profissional. Talvez nossa presença aqui hoje intente reerguer essa identidade que São Paulo sempre teve e tomara que internamente a gente consiga consolidar. Por falar em respeito, o presidente Leco falou pela primeira vez sobre toda a polêmica envolvendo o Meia Cueva neste início de temporada. Nós entendemos que é possível desenvolver ações e expectativas que conduzam assim a uma harmonização, a um entendimento, a uma melhora na relação, que é o fundamental, porque ao clube interessa a preservação dos seus ativos, mas não só pelo seu interesse comercial que isso possa representar, mas por aquilo que esse ativo possa produzir em prol do clube, da instituição, da torcida, que é tudo o que nós desejamos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, só que isso também vai minando o ambiente. Porque veja só, se você tem no grupo uma pessoa que não contribui, que não se empenha, que não respeita as normas, né, o bom profissionalismo, como é que você vai cobrar de outro, então, a mesma coisa? Será que é aquela história, como ele é valioso, como ele é, como o próprio Leco se referiu a ele, um ativo do clube? Será que com um outro jogador que talvez não tenha uma valorização tão grande, o comportamento vai ser o mesmo? E aí como é que fica o gestor nessa situação? Né? O gestor que tem que manter a ordem. Se ele repassa o problema para a diretoria e a diretoria aí passa a mão na cabeça do atleta porque ele é um ativo.
Quer dizer, o São Paulo pode ganhar um jogador que tecnicamente é bom, em contrapartida, perde um grupo. Porque, veja só, não adianta, o futebol é conjunto. Não é a primeira vez que o Cueva tem um comportamento indesejável. Então, se a diretoria comporta desse jeito, significa que ele tem respaldo para fazer o que faz, de maneira não muito profissional. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, o São Paulo, para variar, muito mal administrado. Até entendo o São Paulo no sentido de querer preservar o bem que tem, só que isso pode ser feito de uma maneira, digamos assim, não tão complacente com o erro de um profissional. O Cueva, ele tem que ser visto, ele tem que ser enquadrado como um outro profissional qualquer do clube. O Breno e o Cueva têm que ter a mesma avaliação. Não importa que dentro de campo ou os direitos federativos custam mais caro, né? Mas é assim que eu penso. Sobre o Lugano, é mais um ex-jogador para fazer a função administrativa, ok, mas que ele tenha sucesso, acho que pode contribuir pela experiência que tem, mas eu imagino que o torcedor são paulino esteja perguntando, tá, e para jogar? Quem vem? Quais são os reforços? Né? São Paulo precisa se mexer, senão vai passar o mesmo perrengue do ano passado. Chico. Bom, querido Celso, boa tarde, Michele, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa noite, sei lá, né? O horário danado, 6 horas, né? É o Lusco Fusco, não é verdade? É o seguinte, o Lugano, nessa entrevista, prometeu que ia aprender a falar português. Está na hora, né, Lugano? Porque eu não entendi nada que ele falou. E olha, eu já fui para vários países latino-americanos, mas ele fala igualzinho o Carlito Tevez, né? Não entendo nada. Então, meu filho, é o seguinte, você tem que aprender português mesmo. Ele prometeu que ia aprender português, então vamos ficar de olho. Porque senão não dá, né? Para ser esse... O cargo dele tem 10 palavras, Michele. É um negócio impressionante. Nunca vi esse cargo. Superintendente de Relações Institucionais, institucional, não sei o que é lá, bababá, vírgula, ponto e vírgula. E não é gerente, não é coordenador, não é diretor, parece superintendente. Parece o Roberto Avalone falando, né? Ponto, vírgula, exclamação, e aí vai, aspas, parênteses, e vai que vai. Bom, agora, quanto a esse negócio do Cueva, eu acho que a diretoria fez muito bem de preservar. Eu falei isso no Mesa Redonda domingo e vou repetir. Futebol é negócio. Não dá para você deixar isso de lado. Futebol é dinheiro. Tanto é verdade que ninguém melhor que o São Paulo para fazer dinheiro com jogador de futebol. Então, de repente, olha, o Cueva, daqui um mês vai ser chamado pela seleção peruana. É ao mesmo tempo que o Tite vai levar para convocar a nossa aqui. Vai ficar 45, 50 dias treinando. Aí, então, já são 3, 4 meses longe do São Paulo. Quando voltar da Copa, seja lá o que ele fizer na Copa, vai voltar valorizado. É verdade. E aí pega e vende o cara. Porque no Peru tem ele e tem o Guerreiro. O Guerreiro vai jogar também, né? 6 meses, né? Vai estar aí cumprindo a pena da condenação do... Suspensão por doping. Do doping. E aí o Cueva e ele vão fazer, classificou para a 8ª de final, para a 4ª de final, quanto que ele vai valer? Então tem que vender, vende para a China, não tem problema nenhum. E ele vai. Então o São Paulo está certo. Não tem. Aliás, os jogadores de São Paulo já sacaram isso, né? Que o jogador não é bobo. Não vai estragar o ambiente, Celso. Todo mundo já sabe que ele é moeda de troca. Então ele vai ser moeda de troca depois da Copa. E muito mais forte. Então está certa a diretoria de São Paulo. Eu acho que agiu corretamente. Beleza, Chicão. E aproveitando essa apresentação do ex-zagueiro, participe da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. A pergunta é para saber se o Lugano vai dar certo como dirigente no São Paulo, superintendente de Relações Institucionais. Sim ou não? Para votar, acesse gazetesportiva.com. E aí, sim ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Ô Celso, não tem essa opção. Mas você quer que eu minta? Não tenho a menor ideia. Então é não. Pronto. Não é não. Não é apostar que não vai dar certo. Eu não sei. NDA. A única referência que eu tenho do Lugano... A sua percepção. A percepção é de que, veja só... Ele atua nessa área, por exemplo? Ele tem expertise ele foi nessa capitão área? por onde passou, ele tem espírito de liderança, Ele mas ele não vai fazer a função de dirigente, de diretor aí, trabalhando com o futebol, que já tem o Raí e já tem o Ricardo Rocha.
Quer dizer, arrumaram um cargo para ele e tal. Mas tem salário? Deve Tem, ter, claro, né? Tem, claro que tem. E de superintendente. Mas não sei até que ponto isso pode influenciar no futuro do clube, entendeu? Não sei. E aí, Ou do Chicão? time. Eu sou mais otimista, eu acho que vai. Porque ele entende futebol, ele jogou na seleção uruguaia várias vezes, disputou Copa do Mundo, cara experiente, tem que respeitar, jogou na Europa. Não estou faltando com respeito. Eu acho até assim, torço para que dê certo, mas eu não sei. Não O sei único te defeito dizer. do Lugano é esse que eu falei, ele não sabe falar português. O cara jogou aqui, joga aqui, trabalha aqui e não sabe falar a língua. Então aprende a falar a língua direitinho e não tem problema nenhum. Agora, ele vai ser muito útil para negociar, talvez o Cueva no futuro. Ele vai junto para traduzir o que o Cueva fala, que também quando o Cueva fala, ninguém entende nada. Né? Então, leva... Mas o tradutor oficial. O tradutor oficial vai lá, faz o negócio. Eu acho que vai sim, vai se encaixar. E o São Paulo está fazendo o que o Corinthians já fez. O que o Corinthians já fez? O Corinthians contratou Fabinho, o Fabinho Seis Dedos, contratou o Márcio Bittencourt para cuidar da base, contratou o Célio Silva para ensinar a molecada lá da equipe de base também, e está o Gilmar Fubá lá também. Então a gente tem que respeitar. Eu só quero que vocês reflitam só o um pouquinho jogador tem comigo. que ser aproveitado. Olha como as coisas funcionam, né? É o lance de ver nas entrelinhas. São Paulo perdeu do Corinthians. O Cueva não se apresentou, tá essa confusão danada. E que a gente está falando? Do Lugano. Do Lugano. Só isso aí Esse é um factoide, entendeu? Você cria uma situação nova para encobrir tudo aquilo que não está indo bem. Simples assim. Para mim, não me engana. Bom, mas para mim também não, Celso, mas o Lugano vai dar certo, tenho certeza disso. Que assim seja. Boa praça. Fica a torcida por o ele. que o torcedor quer, na verdade, são títulos, né? Então, verdade. assim, com o Lugano, com o Raí, com o Ricardo Rocha, né? Tá certo, Ricardo Rocha, então não importa. O que o São Paulino quer é título e não vai ser ludibriado com esse tipo de coisa. Mas a gente torce para que dê certo.